Rompimento falso. Como operar utilizando meus parâmetros? Pessoal, quando a gente fala de rompimento falso, a gente tem que entender que o mercado se movimenta com base em falsos rompimentos, certo? Seja ele até mesmo em movimento de tendência ou dentro de faixas de briga, tudo o mercado vai gerar falsos rompimentos. Só que existem falsos rompimentos que a gente não consegue identificar. Ou até mesmo, né, se a pessoa não tem uma certa experiência, não tem um raciocínio lógico do mercado, de tempo de tela adequado, ela não consegue identificar como o mercado está se movimentando naquele momento que gerou um falso rompimento. A gente vai analisar passo a passo todos os cenários, até os pequenos cenários, ok? Eu deixei um exemplo aqui, ó, o primeiro exemplo, que mostra ó, rompimento com frustração na continuação do movimento, né? Então os compradores tentam romper para cima, vem a defesa do vendedor e joga o mercado para baixo. Aqui já é o contrário, ó. Os vendedores jogam para baixo, nível de suporte, e os compradores defendem jogando para cima. Um evento técnico de rompimento pode passar do otimismo para uma frustração com a falha do movimento. É necessário estar ligado ao comportamento dos preços e principalmente evitar entradas por impulso após as falhas. Quando ocorrem essas falhas de rompimento, na maioria das vezes os preços retornam para a sua antiga base de suporte ou resistência. Por quê, pessoal? Quando o mercado proporciona um falso rompimento, né, ó, se ele fez falso rompimento, geralmente ele volta para a base do suporte, arma um pivô e vem. Lembra que a gente estudou anteriormente sobre uma acumulação pré-breakout? Então, ela pode ser ocasionada por causa de um falso rompimento, pessoal. É importante estar atento a isso, ligar os fatores. Alguns critérios, pessoal, para os falsos rompimentos. Posicionamento da média móvel de 20 períodos. Se a média não acompanhar o movimento quando o mercado for romper, é sinal de fraqueza. Lembro que a análise é realizada pelo gráfico de 5 minutos. Caso você execute a ideia pelos 15 minutos, pode acompanhar o comportamento da 9, que entra a questão da integração das médias, né? Padrões de candles também, pessoal. Você vai olhar o padrão do candle que está rompendo, se um candle que demonstra fraqueza, se um candle que demonstra dúvida, né? Tudo isso vai ser observado. Ponto importante, pessoal. Quando o mercado rompe um nível de resistência ou de suporte dentro de uma faixa de congestão de forma esticada. Já pensou se essa base de briga for extensa, ó, que nem mostra o exemplo aqui, o mercado vai testar o nível de suporte e vai estilingar para cima de forma esticada. Então você tem que entender que o ponto que você espera de rompimento vai ocorrer com 50% da perna já em movimento. Então a gente, ó, olha o exemplo que eu selecionei. Olha que interessante, eu peguei bem complexo mesmo, tá, pessoal? O mercado vem brigando. Testa suporte. Olha o que ele faz, ó. Ele vai romper de forma esticada. As probabilidades do rompimento ser falso, elas aumentam gradativamente, exponencialmente. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Vindo do falso rompimento, se ele caísse, rompendo o suporte, era falso rompimento. Agora aqui de novo, ó, ele bate no suporte, vai direto. Se ele rompe, falso rompimento. Já aqui não, ó. Já aqui o mercado ia ser falso rompimento, né? Mas olha como ele respira aqui antes, sobe, dá uma nova respirada. Então se ele rompe aqui, aí sim a gente teria um rompimento ideal, com a acumulação pré-breakout aqui, não é mesmo?
Mas não acontece isso. O que o mercado faz? Depois de ter testado o suporte, ele tenta romper esticado de novo. E aí que mora o perigo, pessoal. Rompendo esticado, o suporte está lá, falso rompimento. Agora, depois de ter tentado rompido esticado, ele retorna, passa por um processo acumulativo e finalmente confirma o rompimento. Ok? Entenderam a lógica? Tudo tem que avaliar, tudo tem que ser avaliado. Não é porque rompeu que a gente vai entrar. Porém, eu vou mostrar para vocês que existem rompimentos que são bem interessantes, mesmo quando o mercado testa suporte, mas a amplitude tem que ser pouca, entendeu? Tem que ser de poucas proporções. Aí sim o rompimento passa a ser ideal. Outro ponto importante, pessoal, é o sinal de clímax, conforme o mercado está rompendo uma potencial faixa de suporte e resistência. Tá? Então, se o mercado tenta romper este nível e deixa uma barra, tá, com amplo volume acima da média, a gente vai ter o sinal de clímax, que pode ser o sinal de reversão, cansaço. É muito utilizado para a formação de tendência. Quando o mercado vem de uma tendência definida e deixa um sinal de clímax. Ó, um movimento de clímax, no caso dos falsos rompimentos, ocorre quando o preço é aberto para uma nova alta, rompendo faixa de briga em uma ação com amplo volume. Tá? O preço inverte a direção, jogando o mercado novamente para a faixa de briga. Beleza? Ó, os eventos de clímax são fortes o suficiente para encerrar abruptamente um movimento de curto prazo. Beleza, pessoal? Então a gente tem que ficar atento a esses sinais. Olha aqui de novo, pegando aquele mesmo exemplo anterior que a gente já observou. O que o mercado faz? Testa suporte, rompe esticado, beleza? Isso a gente viu anteriormente. Só que neste rompimento que foi esticado, observe comigo que ele deixa essa barra aqui com amplo volume. A gente tem um volume de clímax. A gente tem um sinal de exaustão desse movimento. O que de fato, mesmo que você queira aguardar um pullback, passa a ser de extremo perigo querer operar um sinal desse. Ok? Olha esses dois exemplos aqui, vamos lá. Primeiro exemplo, o que a gente tem, pessoal? O mercado está trabalhando nessas extremidades, né? Ok? Começa a demonstrar sinal de rompimento. Quando rompe, vindo do nível de suporte, já vem esticado, pessoal. Vocês concordam comigo? A gente já está esticado aqui. Então, as probabilidades do rompimento ser falso estão na cara, né? Não precisa nem desenhar um negócio desse, pessoal. Mesma coisa se ele viesse aqui de cima, porque você sabe, se romper o falso, ele vai jogar de forma rigorosa para baixo. Ok? Só que mesmo que ele jogue de forma rigorosa para baixo, ele vai estar rompendo o suporte esticado. E aí, volta de novo. É uma espécie de gangorra, né, pessoal? Pelo lado da ponta compradora. Mercado preso, ó. Observe comigo que eu nem marquei a resistência. Eu deixei a média de 200 períodos marcar para mim, ó. Tá? Eu tenho este ponto importante, eu tenho este ponto importante. Então, o mercado lá de cima, depois que ele testou a média de 200, ele vem brigando, ó. Só que, mesmo que ele tá brigando, você vai pensar o quê? Ah, pode ser que ele esteja pivoteando para baixo para romper o suporte. Só que não, pessoal. Este movimentozinho dele é só uma pernada de baixo, ó, no qual ele cai esticado no nível de suporte e rompe falso. Rompeu falso, você, sempre que romper falso de forma acentuada, você já vai esperar uma explosão para o lado inverso do movimento. Ok? Tá? Outro ponto importante, ó, sempre que o mercado vai estar congestionado, vai estar com as médias móveis flat, né?
de forma horizontal, sem tendência. Então, toda vez que o mercado tentar romper, que nem foi aqui, ó, alinhou as médias para cima e veio para cá. Então ele já afastou das médias, e as médias nem acompanhou o movimento. Ó. Olha como a média de 20 ficou aqui embaixo, ó. Tá? Então isso tem que ser observado, ó. Rompeu falso, voltou. Média não favorável, o mercado não vai. OK? A gente tem um exemplo aqui. Mercado de índice, né? O que vocês veem, pessoal? Movimento de expansão, não é mesmo? Tá, neste movimento de expansão, pessoal, a gente se aproxima das 10h20 da manhã, tá? 10h30 abre mercado americano, quando os horários estão, né, adequados. Concorda comigo que a gente já tem uma espécie de base aqui, pessoal? Ó, a gente tem uma espécie da formação de uma base aqui, tá? Então, o mercado americano abre e tenta romper essa base. Só que, percebe, olha esse falso rompimento, pessoal. A gente está trabalhando com poucas velas, em pequenas amplitudes, tá? Rompe falso no horário de abertura do mercado americano. Olha lá, pessoal. Aí eu te pergunto, alguém com pouca experiência de mercado vai conseguir interpretar um cenário desses? Não vai, pessoal. Só que são sinais que fazem toda a diferença. Eu, particularmente, eu peguei essa operação aqui. Me lembro até hoje. Foi no dia do meu aniversário ainda. Foi o maior presente que eu tenha ganho. Ó, rompeu falso. O mercado americano, que é um dos mercados que mexe com o nosso índice, rompeu falso. Não deu sequência. Você vê a defesa, entrou aqui, eu comprei. Tá? Então, esses falsos rompimentos vão acontecer em qualquer faixa do mercado. Desde que tenha uma briga, né? Então, a gente tem que colocar outro importante ponto, pessoal. Vamos até escrever aqui na nossa colinha. Assim, ó. É válida a entrada no rompimento quando a faixa de briga tiver embasamento técnico ou for de poucas proporções. Quando eu digo válida, pessoal, a gente pode citar este exemplo aqui, ó. Tá? Vou explicar para vocês. Vocês concordam comigo? Vou voltar aqui. Que mesmo quando o mercado está vindo esticado, ele está vindo de uma importante memória vendedora, que de fato, lembra das bases da acumulação? O que de fato este processo era apenas uma correção dessa pernada. Então, se o contexto, o cenário é todo favorável, eu poderia sim entrar no exato ponto do rompimento. Só que sabendo o quê? Que você vai correr o risco pelo tamanho do stop, tá? O stop geralmente não tem processo de pré-breakout, né? Onde você colocaria o teu stop. Então o teu stop fica aqui em cima, ó. O que de fato pode prejudicar a operação, mas ó, geralmente esses rompimentos são muito interessantes. Agora, ó, presta atenção, pessoal. Rompimentos direto, tá? Que nesse cenário que eu mostrei, ó, rompimento direto ideal para o ativo mini dólar. OK, pessoal? Eu costumo utilizar esses rompimentos no mini dólar. Por quê? Porque o mini dólar entrou volume, ele vai andar, tá? O índice, como o índice sofre muitas variações, apesar de ter dado certo aqui, em algumas oportunidades ele pode falhar. OK? Agora no mesmo cenário, estou pegando essa mesma base, trabalhando com a base ainda, tá? O que a gente tem, pessoal? Olha aqui.
olha, tá? Durante o processo corretivo, falso rompimento, tá? Vem buscar esse eixo, novo falso rompimento. Concordam comigo? Falsos rompimentos dentro da faixa de briga. Beleza, pessoal? Ó, agora rompeu para baixo, tá? Aquele mesmo exemplo que a gente explicou anteriormente. Dentro de uma pequena faixa de briga ou até maior, você vai encontrar diversos falsos rompimentos. E é aí que você entende o porquê que o mercado oscila em tanta briga. Que tudo é definido em falsos rompimentos. Beleza? Agora aqui, ó, neste patamar, a gente forma uma base. Tá ok? Ó, a gente formou uma base. Beleza? Depois de ter aberto em gap, pessoal. Então, formando essa base, o que o mercado faz? Briga, né, com essas sombras. Barra de força para baixo. Barra de força com bom volume de clímax, tá vendo? Não é um volumão desses, ó. Mas esse aqui já é um volume, eu diria até considerável. O que acontece? Vem pressão compradora que tomam este patamar e vão jogar o mercado acima da onde estava a antiga base, onde o preço estava encaixotado, ok? Joga para cima neste nível, pessoal, tá? Perceberam a importância que tudo é pivô, é estruturas, é falsos rompimentos, é a forma como o mercado se movimenta, tá ok? Mas vocês têm que entender, pessoal, que um falso rompimento não é uma violação, tá? Não é deixar, ameaçar romper, deixar uma sombrona. É um candle, pelo menos, fechar fora dessa faixa, entendeu? Para confirmar, ou pelo menos deixar metade do seu corpo real para fora. Porque assim, ó, veja comigo. O mercado vem, trabalha nessa estrutura, tem um eixo de suporte. Tá certo? O que a gente tem aqui, pessoal? Uma barra de força tentando romper. O que essa barra de força faz nesse nível de suporte? Falso rompimento. Consequentemente, joga o mercado para cima, que vai zigue-zagueando. Chegou lá em cima, pessoal, o que o mercado faz? Uma base, tá? Uma base sólida. Essa base tem o que? Um falso rompimento, comprador joga para cima. Comprador jogou para cima. O que a gente tem, pessoal? Um novo falso rompimento, ó. Joga para baixo. Entenderam? Como é a questão de ciclo dos preços? Pessoal, veja esse outro exemplo aqui. A gente vem do movimento de expansão, né? Mercado pivoteando para cima. Aqui a gente já está numa faixa de preso numa base, né? A gente concorda comigo que a gente está numa faixa de briga aqui? Certo? Vocês também concordam comigo que o mercado ameaçou um primeiro rompimento aqui e falhou e jogou para baixo? Então, olha que interessante este cenário, pessoal. Observem comigo, eu vou adiantar a velocidade do movimento para vocês verem. Percebe-se que a pressão é compradora, né? Tá vendo que os compradores aqui estão agredindo na compra. E o mercado está se desenvolvendo aqui, pessoal. Eu estou no dólar futuro porque eu peguei a versão perpétua para poder voltar, né, pessoal? Porque como nossos ativos mudam de contrato a cada mês, a cada bimestre, né? Trimestre, então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Então, beleza. Tô deixando o mercado se desenvolver dentro dessa faixa de briga, ó. Tá ok? Ó, lembre-se que a gente vem no movimento de expansão. Formei uma base, aqui ele ameaçou o primeiro falso rompimento nessa base, né? Porque muitos vão querer comprar aqui já nessa operação. Eu vou acrescentar aqui as médias, tá? Ó, acrescentei as médias agora, beleza?
Então, olha, presta atenção na base, pessoal. Tá vendo que entrou um amplo volume no rompimento dessa base, ó? Tá vendo o volume aqui? Estão vendo o volume aqui, ó? Beleza? Junto, vou pausar. Ó, este rompimento, barra de força com volume, tá? Vamos soltar os exemplos, ó. O mercado vem testar a média de 200 períodos. Por isso que eu não gosto de rompimentos contra as médias, pessoal. Tá? Conforme eu já expliquei para vocês, porque é um perigo que tem players ou até mesmo algoritmos que estão posicionados nessas importantes médias. Então, a gente ainda não pode dizer que é um falso rompimento. Tá? O mercado ainda está nesse patamar, ó, ele ainda está encaixotado aqui. Vai confirmar o rompimento dessa estrutura quando ele superar esta máxima aqui. Aí que entra a questão importante. A gente está no dólar. Então, olha o book do dólar. Olha como está comprador, pessoal. Estão vendo como está comprador? Então, se o mercado rompe aqui, você poderia sim deixar um gatilho de compra. Tá? Só que levando em consideração que em outro time frame, por exemplo. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês o gráfico de 15 minutos também, tá? Ó, vocês percebem o quê? Que o gráfico de 5 rompeu de forma esticada. Lembre-se que eu falei no começo sobre pullbacks ou pivôs. Tá esticada, mas tem cenário. Olha como o gráfico de 15 me daria uma oportunidade de compra aqui de forma perfeita, ó. No exato rompimento do eixo, tá? Agora, outro fato importante. A gente viu este cenário que foi o falso rompimento, não é mesmo? Agora, olha a vela no gráfico de 15, pessoal, que são as velas de dúvida e rejeição com amplo volume. Então, quando ocorrer essas velas de dúvida e rejeição com amplo volume, é um importante sinal de clímax, pessoal. Tanto para falsos rompimentos, quanto para possíveis reversões de tendência no curto prazo. Ok? A gente vai falar sobre os rompimentos com apoio de demais tempos gráficos no terceiro módulo. O que eu estou fazendo? Eu estou antecipando para vocês a questão de toda a lógica, né? De todo o embasamento técnico por trás disso. Porque a gente veio do quê? Um falso rompimento. Então, conforme o mercado está rompendo esse eixo, a gente poderia ter comprado aqui. Porque nos 15, olha lá onde a gente estaria comprando. Olha que cenário interessante. Beleza? E isso tem que ficar claro, pessoal, para vocês. Para que não reste dúvida. Pô, se eu tenho força compradora, tá? Se eu tenho força compradora e o gráfico de 15 está apoiando depois de um falso rompimento de clímax, o cenário é totalmente comprador, pessoal. Mas lembre que eu falei sobre a proporção da faixa que o mercado está preso, tá? Não é? Vamos supor que essa faixa viesse trabalhando toda aqui, ó. Pô, aí você vai querer comprar um rompimento que o mercado está partindo daqui? Não vai, né, pessoal? Lembre-se, depende do parâmetro, do perímetro que a briga está sendo elaborada. Tá ok? Observe esse cenário aqui, pessoal. Outro exemplo. Olha esta briga. Tá? Beleza? Então vocês concordam comigo que o mercado tentou fugir aqui? O mercado optou por fugir aqui e falhou. Olha como as médias estão flat. Então por que você vai querer vender neste rompimento aqui, sabendo que o mercado vem na memória compradora, zigue-zagueando dentro dessa faixa de briga com a média 200 flat aqui? Então os sinais de um falso rompimento acontecer, aumenta, pessoal. Tá? Aumentam gradativamente, eu sempre falo isso. Só que as pessoas são tão teimosas em querer antecipar rompimentos que caem nessas armadilhas. Isso são armadilhas do mercado, pessoal. Beleza? Armadilhas do mercado. Olha que interessante, ó. Olha que interessante esse sinal. O mercado forma uma faixa de briga aqui. Tá? Ó. O que ele faz? Rompe.
Barra de força. Olha a segunda barra agora. Olha o volume. Olha o volume de clímax dessa segunda barra. Então, ele falhou, né? Aqui a gente tinha uma linha d'água, tá? Então, ele falhou nesse rompimento, deixou um volume de clímax com sinal de clímax e uma estrela cadente, pessoal. Agora, vocês concordam comigo que o padrão de Kendall fez a diferença? Que o padrão de Kendall foi formado em um cenário favorável, em um momentum de mercado favorável. Não é simplesmente formou uma shooting star lá em cima e vamos vender. Precisa de embasamento. Tudo é rompimento. Ó, olha isso. O mercado vem em queda. Tá? Vem em queda. Foi suporte. Vai tentar jogar para baixo? Tentou. O que a gente tem? Falso rompimento. Formou uma base. Tentou romper? Não foi. Falso rompimento. Veio para esse nível de novo? Ficou preso. E é assim, ó. Estão vendo? É assim. É um ciclo vicioso de falsos rompimentos do mercado. Eu posso rodar o gráfico com vocês aqui, pessoal, o dia inteiro, ó. Que tudo é falso rompimento, ó. Eixo de suporte, falso rompimento. Eixo de resistência, falso rompimento com volume de clímax, tá? E volta a trabalhar aqui dentro de novo, até confirmar com o pullback que o mercado vem. Sempre trabalhando abaixo dos preços, ó. Ó, por que você vai comprar sabendo que a gente tem uma média de 50 de paraquedas alternativo para tendência, com as médias flat, pessoal? Não tem cabimento uma compra dessa, tá? Não tem. Tem que esperar o mercado se desenvolver. Lembra que a gente já analisou esse exemplo aqui? Beleza? São diversos fatores, pessoal, que vocês têm que ficar atentos. Tudo, ó. Olha o comportamento das médias, pessoal. Você consegue, às vezes, como que eu posso dizer? Identificar um falso rompimento só na cabeça. Quantas vezes eu pego? É a mesma coisa que eu mostrei para vocês do exemplo do mercado americano, abertura. Pô, se a memória era compradora do dia, as ações, o índice, por exemplo. Se a memória é compradora no dia, deixa eu até desenhar aqui para vocês, ó. Vamos supor que o índice abriu em um forte gap de alta, tá? E tá trabalhando assim, ó. Aí ele congestionou, fez uma nova barra positiva, abrindo do que? De um gap de alta, tá? Aqui vamos supor que é um gap, ó. 10,5 se aproxima, mercado americano abre e faz isso. Então, se ele fez isso, pessoal, o que a gente tem? Um falso rompimento aqui, não é mesmo? Dessa base, tá? Beleza. Só que vocês têm que levar em consideração, pessoal, que a memória do ativo no dia é de curto prazo, tá? É de curto prazo não, é memória compradora de curto prazo. Então o mercado americano, ele ameaçou vir para baixo durante sua abertura. Só que logo depois o próprio mercado americano deu sinais de alta, o que de fato incentivou o nosso mercado a continuar comprador, tá? Então ele proporcionando um falso rompimento, você vai estar ciente a este rompimento da base. Porque certamente, o que você vai ter, pessoal? As médias correndo aqui, tá? Então, este falso rompimento é a mesma coisa que um fator notícia. Por que um fator notícia pode incentivar um falso rompimento? Porque é um fator de momento, não é a vontade do mercado. A gente não teve vários dias aí que acontece alguma coisa? Caso do Sérgio Moro, tá? O mercado quebrou para baixo, mas logo depois começou a retornar, tá? Então, este fator de abertura do mercado americano, ele foi um momento de curto prazo. Não foi vontade do mercado. Ele abriu, pum, bateu para baixo e logo jogaram para cima. É a mesma coisa a notícia. Às vezes o mercado
está assim, tendência de alta, aí algum político fala alguma coisa indevida, o mercado de imediato já reage negativamente e faz isso. Só que vocês têm que entender que o mercado já vinha na tendência de alta, então a memória é que continuasse, tá? Ó. E esses são os fatores de curto prazo que eu falo. Por isso que às vezes você tem que ficar atento aos falsos rompimentos. Em abertura de mercado americano, em abertura de mercado à vista. Quantas vezes eu falo para tomarem cuidado com a primeira barra após as 10 da manhã, que é a abertura do mercado brasileiro, mercado das ações, tá? Evitar cair nessas armadilhas do mercado, pessoal. Beleza? Porque se vocês não tomarem conhecimento de situações assim, a todo momento vão ser estopados. São armadilhas do mercado. Pega, por exemplo, aqui, ó, essa faixa aqui toda consolidada. Ó. Olha essa faixa aqui. Olha isso. E se eu pegar aqui agora? O mercado tenta romper. Falso rompimento. Tá? O mercado vem para baixo. Falso rompimento. Neste falso rompimento, o mercado jogou para cima. Só que jogou para cima, ele faz o quê? Um novo topinho, né? Que proporcionou o quê? Outro falso rompimento. Esse é o ciclo do mercado. O mercado trabalha assim. Beleza? E é neste sentido de falsos rompimentos, pessoal, que a gente entra na lógica dos canais. Tá, ó. Nas abordagens anteriores, estudamos sobre os falsos rompimentos e todas as suas características. E continuando com o mesmo conceito de falso rompimento, aplicamos a leitura sobre os canais. Relembrando que um falso rompimento costuma jogar os preços para sua antiga base de resistência ou até mesmo suporte. Tá? Um canal será formado com falsos rompimentos dos níveis de suportes e resistências. Beleza, pessoal? Canal de alta. Conforme o mercado se desenvolve, o investidor deve ficar atento aos falsos rompimentos dos topos prévios formados. Porque o que a gente tem? Eu coloquei o exemplo para vocês. Ó. O mercado vem zigue-zagueando, né? Bate aqui, pessoal, vocês concordam comigo que eles estão rompendo esse topo prévio. Se ele está voltando, significa o quê? Que ele falhou nesse rompimento. Então, significa o quê? Que ele pode jogar aqui no nível de suporte? Pode, mas ele falha na chegada do suporte. Tá? O que ele faz? Joga para cima de novo, em busca do novo topo formado, que seria o quê? Uma resistência prévia. E faz o quê? Falha de novo. Por que vocês acham, pessoal, que um canal funciona? Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Vamos desenhar. Se a gente tem os preços, vamos lá, a gente tem o mercado, fazer os preços em vermelho. Faz aqui, primeiro movimento de expansão, né? Não, vou fazer em verde para representar os compradores. Tá? Primeiro movimento de expansão. Aí ele faz o quê? Uma perna corretiva que fique aqui. Tá? Parou aqui, ó. A perna corretiva não foi capaz de agredir esse fundo, que eu vou colocar em amarelo. Ok? Aí vem os compradores de novo e batem aqui. Só que acontece, pessoal, os compradores batendo aqui, eles proporcionaram um falso rompimento se eles não derem sequência, tá? Aí vai fazer o quê? Vem vendedor de novo e joga aqui. Jogando aqui, os vendedores não foram capazes de agredir o fundo prévio. Então, neste cenário todo formado, pessoal, a gente já consegue desenhar uma linha aqui e uma linha aqui. Concorda comigo? Tá? Deixa eu só apagar essa segunda linha que eu achei que ficou meio estranha, tá?
Ó, vamos fazer ela de novo. Beleza, pessoal? Tá lá a linha. Então a gente começa a trabalhar nos canais só com falsos rompimentos. Porque as pessoas falam, tá fazendo um canal de alta. Mas por que tá fazendo um canal de alta? Tá? Qual a lógica para o mercado desenvolver um canal de alta ou um canal de baixa? Beleza? Tem que estar atento a isso. Olha aqui, ó. A gente tem um mercado agora trabalhando no canal de baixa. Tá? Então, o que você vê, pessoal? Ó, canal de baixa. Para canais de baixa, o investidor deve estar atento às falhas de rompimento dos fundos prévios. Então, o mercado vem, sobe, rejeita buscar aqui. Vem, falso rompimento do fundo prévio. Tá? Então, você vai ver um canal de baixa funcionando para o mercado só fazendo falsos rompimentos. Ó. Falso rompimento com rejeição de topo. Falso rompimento com rejeição de topo. É assim que funciona. É assim como o mercado se funciona. Se a gente pegar aqui, ó, este exemplo que eu coloquei, a gente vê o mercado pivoteando aqui dentro, tá? Vem, testa a resistência. Beleza? Vamos supor que eu ainda não tinha essa linha desenhada. Então o mercado joga para baixo e tem um falso rompimento aqui, tá? Aí ele joga na linha superior, rejeita topo. Vem, opa, não tem força para chegar aqui. Poderia dar sinais de falha desse canal? Poderia, mas ele continuou trabalhando no eixo central do canal, tá? Tenta jogar para baixo de novo? Falso rompimento agora aqui, ó. Então, se ele deu um falso rompimento agora aqui, qual que é as probabilidades dele jogar para cima? São altas, pessoal. Só trabalhando com a lógica dos falsos rompimentos dos canais. O mercado é um ciclo, lembra que eu falei? Movimento de expansão, movimento de contração, movimento de expansão com falsos rompimentos. É isso. E teste suporte e resistência. Porque os falsos rompimentos geralmente ocorrem quando o mercado está vendo uma memória interessante, né? Porque compradores e vendedores querem jogar os preços ideal para eles, entendeu? Beleza, vamos partir agora para os exemplos, ok? Observe esse exemplo aqui, pessoal. Eu vou colocar os preços dentro de um canalzinho de baixa aqui, tá? Beleza? Ó. Quero que vocês compreendam bem o que eu vou falar aqui agora, pessoal. Eu tenho um canalzinho de baixa, concordam comigo? O mercado vem, tá? Testa aqui, sobe, mesmo patamar, beleza? Jogou para baixo, brigou. Chegou aqui, mesmo patamar, tá, pessoal? Continua. Agora chegou aqui, falso rompimento. Tá ok, ó? Falso rompimento. Então, com esse falso rompimento aqui, você já consegue desenhar duas linhas aqui, não consegue? Você já poderia ter traçado essa linha com essa linha. Você já identificaria um falso rompimento. Aí o que você observa? O mercado tentando ir para cima, rejeitou topo. Beleza? Rejeitou topo. Joga para baixo, pessoal. O que a gente tem? Falso rompimento. Então, dois falsos rompimentos na queda. Joga para cima, rejeita topo aqui. Tá? Vocês compreenderam bem por que o mercado vai ficar nesse ciclo, pessoal? Por que o mercado fica trabalhando nesse ciclo? E se eu acrescentar o conjunto de médias móveis agora? Acrescentei as médias. Beleza? Vamos fazer a leitura em junção com as médias? Se o mercado aqui proporcionou um falso rompimento, vocês concordam comigo que ele já vem esticado? Lembra questões do pullback ou pivô que a gente já estudou? Tá? Então ele já vem esticado. O que ele faz agora? Não era normal que ele retornasse para a média de 9 períodos para fazer o reteste nela e vir para baixo, né? Só o que acontece?
Ele retorna e não faz o teste, ele vence a média e começa a formar uma base aqui dentro. Formando uma base aqui dentro, pessoal, ele começa a entrar em briga. Então, entra o quê? Paraquedas reserva nossa média de 50, que está lá como resistência, ó. Entendeu? Outro ponto importante. Veja a conjuntura. Se você percebeu que a média de 50 foi encarada aqui como que foi um falso rompimento, mas se o mercado retorna, ele vai ter uma média de 20 e uma de 50, você sabe, opa, eu estou preso, né? Eu estou encaixotado nesse possível canal de baixa, tá? Lembre-se do conceito, o encontro de preço e média, segura, tá? Então aqui o encontro do preço foi buscar as médias de 20 e 50 juntas. Então era bem complicado que o preço rompesse direto, ok? Tanto que ele ficou brigando por várias vezes aqui, pessoal, tentando romper, ó. Por quê? Porque, olha a lógica, o mercado queria romper para cima, não é mesmo? Não é com a memória compradora, ele queria romper para cima. Então, cada tentativa de rompimento, ele agredia as médias. E quando jogava para baixo, era falso rompimento. Por quê? Porque os compradores não permitiam que o mercado caísse mais. Então o mercado ficou brigando aqui dentro por causa dos compradores. Vendedores jogavam para baixo, os compradores defendiam. Vendedor jogava para baixo, os compradores defendiam. Ok? Pessoal, continuando a mesma lógica do canal, só que eu esqueci, eu queria mostrar mais um exemplo para vocês aqui, ó. Este daqui, pessoal. A gente não vê o mercado no movimento expansivo, certo? Eu gosto demais de falar assim, pessoal. Eu gosto demais de falar dos falsos rompimentos. A gente não vê o preço corrigindo, tá? Eu vou acrescentar agora os conjuntos de médias, tá? Então, olha que interessante para vocês verem. O mercado faz esse processo corretivo e começa a brigar aqui. Notaram que a gente tem uma micro base, tá? Onde o preço vai agredir para cima e volta. O que a gente tem, pessoal? Uma média de 20 períodos. Os preços estão em cima da média, tá? Lembre-se da nossa função lá que a gente estudou no primeiro módulo. Primeira função, mercado trabalhando acima das médias em movimento de alta, ou mercado trabalhando abaixo das médias em movimento de baixa. Então aqui olha que interessante. Quando ele se aproxima da média, ele está armando um teste na média, uma regressão à média, ou um ponto contínuo, tá? Vocês concordam comigo que a gente tem uma vela que proporciona um falso rompimento aqui? Só que aí eu vou perguntar, você vai conseguir identificar isso? Eu estou num gráfico agora de 10 minutos, tá, pessoal? Você vai conseguir identificar isso com o mercado correndo? Pô, se você está num gráfico de 10 minutos, você tem que estar ciente de identificar um cenário desse. Tá? Porque se ele falhou nesse rompimento, você sabe que eu tenho uma média de 20 períodos ascendente aqui. Então ele vai e me coloca uma barra dessa, pessoal. Então aí é cenário para você comprar na superação da máxima. Tá? Agora neste mesmo exemplo, eu tenho uma linha aqui que eu tracei, tá vendo, ó? Concordam comigo essa linha? Tá? Ó. Beleza, né? Então vocês concordam comigo que essa mesma linha, pessoal, está proporcionando um falso rompimento aqui? Por isso que o mercado corrigiu? Agora, se eu pegar e traçar uma outra linha aqui, tá, vamos pegar daqui, por exemplo. Ó. O mercado vai trabalhar semelhante a uma cunha, ó, semelhante a uma cunha, semelhante a um canal, entendeu? Ele está subindo, afunilando, ó, cheio de falsos rompimentos. É incrível um negócio desse. E é incrível como as pessoas caem nessas falsas armadilhas do mercado, pessoal. Eu fico assim abismado, tá? Com a quantidade de pessoas que me mandam e-mail com as operações que fizeram, mas não presta atenção no cenário. Não presta atenção, olha aqui.
Abriu o mercado, brigou, veio para baixo, falso rompimento, jogou para cima. Tá? Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa parte de falsos rompimentos, porque eu não quero alongar muito e deixar bagunçada a cabeça de vocês, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro quando eu falo que eu trabalho com falsos rompimentos, tá? Que eu fico bem atento a toda a movimentação do preço, o comportamento do preço, como o mercado está se deslocando, entende, pessoal? Não é simplesmente você, comprei em contexto, mas que contexto você comprou? Você pode me explicar o contexto? Porque as pessoas vão muito no fator momento. Lembra que eu expliquei da notícia? Que é um fator momento, uma abertura no mercado americano, tá? Tudo isso tem que ser avaliado, pessoal. Não é você seguir. Você fala assim. As pessoas têm mania de me falar, eu vou seguir os grandes players, tá? Só porque apareceu uma barra de força, uma abertura do mercado americano, você vai operar ela? Você já parou para pensar que ela pode ser apenas uma armadilha do mercado? Um chamativo para você entrar e depois o mercado voltar contra, formalizando um falso rompimento? Tá? Então estejam atentos a isso, pessoal. Olhem o gráfico, analisem o gráfico, ok?